tá pensando em vir pra Islândia e tá querendo alugar um carro para dirigir aqui pelo país, não sabe como é dirigir no gelo, na neve, na chuva, na tempestade, fica comigo que eu te explico um pouco mais da minha experiência por aqui. Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury... Fala galera do Intercâmbio Viagem, aqui Homero Carmona, já em terras tupiniquins, mas ainda falando sobre Islândia, sobre como é dirigir na Islândia, Vou antecipar aqui, o vídeo não é curto, mas vale a pena. Vale a pena porque se você nunca dirigiu no gelo, na neve, com tempestade, enfim, você realmente não está preparado para dirigir nesse ambiente. Isso não quer dizer que você não possa. Eu também nunca tinha dirigido na Islândia, nunca tinha dirigido no gelo, na neve, a tempestade que tem lá, nunca tinha dirigido nesse cenário. Mas se você está indo para lá, se você nunca passou por isso, não sabe como é, vale muito a pena você assistir esse vídeo ou assistir outro que você ache mais conveniente. Mas assim, eu passei 15 dias na Islândia dirigindo, rodei o país inteiro, 3.300 quilômetros, e eu acho que eu tenho um pouquinho um pouco das minhas experiências de principiante vão ajudar você que é principiante também. Então assim, eu vou passar por todos os aspectos que eu vivi enquanto eu tinha o carro lá na mão. Primeiro o aluguel do carro, que tipo de carro eu vou alugar, por que eu aluguei aquele tipo de carro, algumas dicas importantes sobre a Islândia em si, falar um pouco sobre o clima mesmo, falar sobre posto de gasolina, falar de estacionamento, como é que funciona o estacionamento por lá, pedágio, as condições da estrada de maneira geral, como são as estradas, e no fim das contas como é efetivamente dirigir na neve, no gelo, com tempestade, qualquer circunstância, à noite. E também passar aqui, eu já contei em um dos outros vídeos a minha experiência do atolamento, mas eu vou passar um pouco, resumir aqui a experiência, depois se for de interesse olhar esse outro vídeo com mais detalhes. Então vamos lá, chega de churumelas, vou falar sobre o aluguel do carro. Primeira coisa, né? O aluguel do carro é assim, eu decidi alugar um carro médio. O que é um carro médio, um carro 4x4 e que fosse mais próximo de uma picapezinha, né? Eu acabei alugando ali, onde você escolhe aqui, ele fala o tamanho, Vitara ou similar, esse é o que aparecia aqui pra mim, né? No final das contas acabou sendo uma Duster, só que a Duster que eles têm lá é bem diferente da nossa, é motor a diesel, é 4x4, tem pneu adequado para neve e tudo mais. Então, primeira coisa assim, eu fiz uma reserva aqui pela Budget, quando eu cheguei lá, essa reserva estava por volta de $1.000, quando eu cheguei lá, os caras falaram, não, você tem que contratar o seguro, tipo, muito papinho de vendedor, não sei o que e tal, querendo enfiar, eu falei, então você faz o seguinte, eu vou do lado aqui ver qual é que é. Eles tentaram me enfiar, assim, eu tinha alugado, a reserva apontava para $1.000, ou seja, eu estava contando com uns R$3.300, R$3.500 para o aluguel do carro. Lá eles estavam querendo me enfiar o seguro. E daí eu acabei alugando na Hertz, que estava lá do lado, acabou saindo €1.200 quase, pelo aluguel do carro, pelo mesmo padrão de carro. Então, a minha recomendação aqui primeiro, se você quiser alugar um carro, não precisa ser nessas grandes e famosas locadoras. Tem algumas locadoras locais, tipo MyCars, tipo SadCars, que você pode alugar com eles sem problema, né? Então, vai ser tipo uns 20, 30% mais barato. Essa é a primeira coisa. A questão do seguro lá, que ela falou, ela estava tentando me empurrar, na Hertz, o seguro já estava embutido. Enfim, olhando esses outros que são os locais, o que a gente acabou pesquisando foi que eles eventualmente tem um carro que não é do ano e tudo mais,
mas que eles estão super em condição e tudo mais. Se você quiser se certificar de que o preço que você está reservando aqui, ele é exatamente o que você vai pagar lá, talvez valha mandar um e-mail, tentar ligar para os caras lá e confirmar. Mas enfim, eu tive um primeiro probleminha ali, um susto na hora de alugar o carro, eu acabei gastando aí quase 50% a mais do que eu tinha planejado com o aluguel do carro. A segunda coisa, assim, o carro, eu aluguei esse carro médio por receio de viajar num ambiente que eu não conhecia, com neve, gelo e tal. 90% dos turistas, as pessoas que estão dirigindo pelo país, também estão com esse tipo de carro. Eu vi alguns carros, os caras dirigindo carros pequenos, tipo um i10, tipo um Aygo, que é da Toyota, né? Carros até do tamanho do Up, né? E o pessoal dirigindo e passando por lugares até parecidos com o que a gente estava passando. A minha inexperiência me manteve longe dessa alternativa que custava metade do preço. Dependendo do que você for fazer, se você não for viajar para fora do grande eixo ali, que basicamente é o eixo sul-sudeste, assim, se você não for sair muito desse eixo, você não vai ter problema com um carro menor. Não vai ter muito problema com um carro menor. Porém, quando você estiver no meio de uma tempestade, ou quando você tiver que pegar alguma coisa com neve e tudo mais, você vai se sentir com certeza mais confortável num carro maior, tá? Então, talvez vale a pena. Em relação ao pneu, todos eles têm mesmo os carros menores, pelo que eu vi, tem o pneu com as taxinhas lá, né? Que ajudam na aderência com o gelo, que ele substitui a necessidade de você colocar corrente. Então, se você tiver a locação do carro também, se certifique que o carro que você está pegando, esse carro tem um pneu com as taxinhas que te dão mais aderência no cenário de gelo e neve. Bom, assim, o medo que eu tinha era do clima lá, né? Do clima, dirigir na neve, etc. Então vamos lá. O que assim? O clima lá ele é muito conturbado, ele muda bastante. Ele é severo em relação a ter neve, tempestade de neve, tempestade de água, tempestade de vento. Ele é severo, mas por conta dele ser severo, lá para eles clima é coisa séria. Então a previsão do tempo funciona e eles têm formas de comunicar isso. Então eu vou passar por alguns exemplos assim. Isso aqui, tem uma dica, você pode esquecer o resto, tem uma dica que você tem que pegar aqui, essa, tá? Os seus melhores amigos vão ser 3 sites. Road.is, esse site, ele mostra qual é a condição das estradas naquele momento e se você pode dirigir naquele lugar, naquele momento. O outro é o Vedur.is, ele é seu amigo na questão de previsão do tempo e ele também tem previsão da aurora boreal, então já fica a dica aí para outra coisa também. E o safetravel.is, que ali tem alertas de tempestade e tudo mais. Inclusive você pode no Safe Travel ir lá e subir o seu plano de viagem. E quando você sobe o seu plano de viagem, eles sabem por onde você vai passar e eles vão estar te monitorando. Para ajudar nisso ainda tem um aplicativo você pode procurar o app 112, que é o número da emergência deles lá, que é para você, que você pode ir fazendo check-in. E esse check-in ele é um aviso ele tem 2 botões, check-in, que é tipo, tô bem, e tem um socorro. E você pode, isso você vai mandando check-in e mostrando para as autoridades onde você está. Então, se por algum caso você mandar um pedido de socorro ou você desaparecer e tudo mais, eles vão saber qual que é o seu último posicionamento. Então, como eu disse, eles, apesar de que o clima lá é severo, o clima é coisa séria. Então, eles têm previsão da cidade, tem previsão do tempo, tem todo um aparato de resgate em relação à segurança. E eles fecham mesmo as estradas se não tem condição. Eles fecham, tem uma cancela. Quando é mais sério, eles vão pôr um carro da polícia junto da cancela para garantir que ninguém vai entrar naquele lugar. Então, assim, apesar de severo, é coisa séria e daí você vai ter informação. Até, por exemplo, nos últimos dias lá, estava rolando uma tempestade grande e meio duradoura, assim, né? E daí, em todos os hotéis que a gente passou, em alguns restaurantes, os caras eles recebem do governo assim, olha, você que lida com turistas, coloca esse aviso aqui. Os caras recebem um aviso pronto, falando, olha, aviso de tempestade, isso aqui, os caras deixam no balcão, penduram na parede para avisar. Então, assim, é impossível
impossível muito forte. Mas é difícil você não saber que a tempestade vai acontecer, porque para eles é coisa séria mesmo, e realmente pode dar um problema, como deu um problema relativamente simples para mim, mas dá problema. Enfim. Posto de gasolina. Posto de gasolina é o seguinte, é self-service, você vai lá e coloca você mesmo coloca a gasolina. Vou rodar para vocês aí como vou só explicar uma coisa assim, você pode comprar o cartãozinho pré-pago, você pode comprar em dinheiro, o que é uma economia, ou você pode comprar sempre em cartão de crédito. Tem muito posto de gasolina que você não pode fazer esse crédito, né? Comprar com dinheiro, porque não tem ninguém atendendo, tem literalmente ninguém no posto de gasolina. Mas enfim, eu vou rodar o videozinho que daí talvez seja mais fácil para vocês entenderem como funciona colocar a gasolina na Islândia. E tem que ser rápido, porque se for no inverno, tá bem frio. Roda aí. Beleza. Ó, quando você vai pro posto de gasolina na Islândia, tem duas opções. Pode comprar um cartãozinho pré-pago como esse, que eu fiz, mas ele já acabou. Basicamente o procedimento é igual. Você vem numa maquininha dessa, ou às vezes é na própria bomba. Enfia o cartão. Ó, de luva é sempre mais difícil, né, gente? Daí você aperta aqui em inglês. Remove cartão. Remove cartão. Daí eu vou colocar aqui, você pode colocar qual que é a quantidade. Eu vou colocar encher. Encher. Eu vou colocar o PIN, porque você não precisa ver. Vou dar um enter. Aqui é a bomba. Coloca aqui a bomba. Bomba 1. Pump ready to fill. Vamos lá. Caso que meu carro é diesel. O procedimento é igual aos outros países, tipo os Estados Unidos, né? Você chega, ninguém coloca, você que tem que se servir. Ali está a contadora, ó, e o preço, 203 coisas islandesas, que na prática hoje são quase R$7, 1 litro de diesel. Você achou nem no Brasil que estava caro, né? Pronto, acabou. Dá pra vir aqui, ó, e falar assim, ó, em inglês, o primeiro recibo, bomba 1. Fim de papo. Aí. Agora que você já sabe como é que põe a gasolina lá, uma coisa se você for optar por esse posto, por esse cartão pré-pago, a dica que eu dou é assim, veja o preço do posto. O N1 é o posto que mais tem em todos os lugares. Em todas as cidades tem o N1. Então, se você for escolher por essa opção de fazer o pré-pago, use o posto N1. Por outro lado, ele é um pouquinho mais caro. Se os outros custam, o Lisbon do diesel custava 203, lá custava 206. A diferença não é grande, principalmente dentro do custo todo que é a Islândia, né? Mas ele é um pouquinho mais caro. Então, veja isso. E opte ou não por essa questão do pré-pago. De qualquer forma, se não for o pré-pago, tem que ser com cartão de crédito. Você não vai conseguir pagar, muitas vezes você não vai conseguir com dinheiro. Então tem que ter o cartão de crédito internacional ou o cartão pré-pago para abastecer. Bom, beleza. Vamos lá. Próximo ponto. Estacionamento. Se você está no centro de Reykjavik, tem lá os parquímetros. Você vai lá e paga no parquímetro. Daí é muito similar com vários outros lugares da Europa, nos Estados Unidos e tal. Você vai lá, faz um pagamento, ou você coloca a placa do carro, ou ele te imprime um boletim. No fim das contas, dentro de Reykjavik eu mal andei de carro, assim, porque normalmente tudo que tinha que fazer ali no centro, dava para fazer a pé do hotel que eu estava. E alguma coisa que eu peguei e fui de carro, que era um pouquinho mais longe de onde eu estava e tudo, por exemplo, fui no museu lá do Saga.
tinha lá o estacionamento específico do museu. Vai lá no Farol, que é bem mais longe do centro, também tem estacionamento. Então, normalmente, assim, no centro de Reykjavik, você vai tem estacionamento na rua, normalmente, com parquímetro. Se você for sair mais da cidade, vai ter, ou se for para um museu, etc., vai ter estacionamento local. E qualquer outro ponto de parada, assim, tipo, o que eu falei, o Farol, ou o Mirante, ou sei o que, normalmente tem um lugarzinho lá para você estacionar o carro. Tem muito, muito ponto de parada para estacionar o carro. É bem tranquilo nesse aspecto aí, tá? Então, e em alguns parques maiores você tem que pagar pelo estacionamento, mas é raro, assim, também. Por exemplo, tipo R$20, outra R$10, enfim, não é um custo alto. E também, assim, de novo, muito poucas vezes você vai ter que pagar pelo estacionamento, né? Vamos lá, pedágio. Pedágio quase que inexiste. O único pedágio que eu paguei tem um pedágio de um túnel, que é um túnel que passa por debaixo do mar. E esse túnel que passa debaixo do mar, inclusive debaixo da terra e debaixo do mar, né? Passa, então você não vê o peixinho lá e tal. Mas ele é tem 6 km, alguma coisa. Foi o único pedágio que eu paguei. Único. Então, assim, não se preocupe muito com o pedágio, mas também nesse caso é bom ter o dinheiro físico para pagar. Chegando às partes mais importantes. Como são as estradas? E enquanto eu falo, provavelmente eu vou estar colocando aí vídeos para você entender como são como são as coisas, né? Primeira coisa, assim, exceto a estrada que liga Keflavik, que é o aeroporto, para Reykjavik, que tem 2 pistas, né? Todo o resto é pista única. É uma que vai, uma que vem e ponto. No país inteiro, em todas. Seja na Ring Road, que é a principal estrada, tudo é uma pista única. Majoritariamente plano, tipo, não tem muito. Enquanto você estiver na principal e talvez nas estradas de 2 números, assim, né? Porque tipo, a Ring Road é e as outras que são conectadas a ela são estradas que tem 2 números, tipo 20, a 42, sei lá, elas são ligadas aí. Normalmente vai ser plano, assim, tem pouca coisa de muito montanha e tudo mais. E, enfim, tem 3 tipos de estrada ali, né? Tem essa estrada Ring Road, que é a principal, que é a estrada 1, que dá a volta no país. Saindo dela, tem essas estradas secundárias, que você pode ir com qualquer carro. E tem as F-Roads, ou as Highlands, que você não pode ir com carro normal, você tem que ir com um carro super, ultra, mega preparado. E você vai ver, tem um carro de um tour aí que a gente foi, que mostra um pouco do tipo de carro que vai para as F-Roads enfim, e faz off-road, inclusive, principalmente no inverno. Então, veja, se você tem intenção de fazer algum tour que entre por uma F-Road, tenha certeza de que o carro que você está pegando tem permissão para isso. E que o seguro que você tem cobre entrar nesse tipo de estrada também. Você vai ver tem um videozinho que eu recomendo vocês verem, que também está na descrição desse vídeo, que é um vídeo do Safe Travel da Islândia, que eles fazem até uma brincadeirinha, que é um elfo explicando para a pessoa como que ele tem que se portar no trânsito, explicando algumas coisas, seja de trânsito, de placa de trânsito e tudo mais, mas principalmente de como dirigir em tempestade, frio, gelo, enfim. E é bem legal assistir esse videozinho. E uma das coisas que ele fala lá é que tem estrada de asfalto e asfalto de gravel, que é estrada de pedra. Assim, a estrada de gravel é bem tranquila. Ela, assim, 90% do tempo eu estava em estrada, eu andei em estrada de asfalto. Os 10% que eu andei em estrada de pedra foi bem tranquilo. Uma coisa que mostra para mim que é tranquilo também é que, assim, a estrada de asfalto, a velocidade máxima é 90. Na estrada de gravel, de pedra, a velocidade máxima é 80. Então, assim, não é uma diferença grande e, teoricamente, deveria ser... eu imaginei a priori que poderia ser mais complicado, né? Isso tudo porque lá, por conta das condições de tempo, eles são super cautelosos, né? Então, faz o videozinho...
Eles são super cautelosos. Por conta da questão de tempo e tudo mais, de clima, eles não colocam a estrada que poderia ser 120, eles põem a 90. Eles põem no pior cenário quanto o cara pode andar, né? Então, são bem cautelosos nesse aspecto. Bom, chegamos ao ponto mais importante do vídeo, que é como é que é dirigir com cada uma das condições, tá? E eventualmente eu vou fazer cortes aqui ao longo da explicação, ou passar o vídeo em paralelo. Mas assim, o primeiro aspecto que você tem que considerar é vento. Você, mas como assim o vento atrapalha? Eu já senti isso dirigindo em outros lugares, mas lá é mais forte, porque lá tem assim, parece que tem um vento eterno, assim, forte, e eventualmente ele vem uns ventos mais fortes ainda, e chega a ter, tipo, vento, é até relativamente comum ter vento de 100 km por hora. E nessas condições de vento, eles chegam a falar que caminhão, ônibus e vans estão proibidos de viajar, porque como eles têm a lateral muito alta, eles podem, é facinho deles desviarem, serem jogados para fora da pista. Então ele efetivamente, o vento te puxa, então você tem que estar atento para ir corrigindo o trajeto e principalmente quando ele dá uns ventos mais fortes, para não se desesperar, para poder corrigir o trajeto somente o que você precisa. E quando estiver vindo o carro do outro lado, estiver com muito vento, tentar ficar o mais longe possível dele, né? Porque pode vir um vento bem na hora e você dá uma dirigida para um lado para o outro, ou vice-versa o carro. Então, quanto mais longe você puder passar dentro da pista, mais seguro vai ser. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, assim, tem... o vento, na verdade, vou passar por outro, né? O vento ele pode misturar com uma tempestade de chuva, com uma tempestade de neve, com uma tempestade... enfim, só vento, chuva, granizo e neve. Lembrei os três. E daí, quando isso acontece, além do desespero, por exemplo, do granizo, do barulho, né? Diminui muito a visibilidade, e começa a deixar a pista escorregadia. Então, se tiver com muito vento e a pista escorregadia, assim, reduzir a velocidade e ir devagar. O que acontece também é que, por conta dessas rajadas de vento, né, que vem, muitas vezes vem fica lá uns 2, 3 segundos que vem tanto vento e tanta poeira ou tanta neve, no caso que eu peguei, que você fica cego, literalmente, você não consegue ver nada, fica branco. Então, assim, passei por essa situação no final da viagem e, tipo, dirigindo a 30, 40 por hora, porque, assim, realmente é muito perigoso, né? Muito perigoso. Você não sabe se tem tipo, você está dirigindo, você está com uma visibilidade, sei lá, de 50 metros ou de 30 metros, está baixa, né? Você só vê o carro lá, mantém a distância do carro da frente, né? Daí, de repente, vem um jato desse que, tipo, você não sabe se o cara da frente, que estava ali a 50 metros de você, se ele parou ou não. Daí, tipo, de repente, você está cego durante 3 segundos. Então, e também não pode reduzir muito bruscamente, porque você não sabe o que está acontecendo com o cara de trás. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente quando estiver com chuva, com neve, granizo, porque essa questão da visibilidade mais a pista escorregadia é séria demais. Então, precisa tomar bastante cuidado. Dirigir no gelo, que é o próximo tema, assim, o gelo, normalmente, o que acontece? Ele tem o gelo, se ele tiver só o gelo, ele fica tipo, meio que um gelo pisado, assim, ele fica um gelo no asfalto. Para dirigir mesmo, você vai a 90 por hora, por exemplo, no asfalto, lá quando você está a 90 por hora, você vai a 90 por hora, você nem percebe que você está no gelo. Assim, realmente, com esse pneu preparado que eu falei dos preguinhos, você nem nota que você tá num ambiente mais escorregadio. Quando que você percebe? Só quando você vai diminuir a velocidade. E qual que é, para mim, um dos pontos mais perigosos de todos, é quando você vai pegar, por exemplo, você está vindo na estrada aqui, você vai entrar nessa estrada direita aqui. Muitas vezes, bem nessa esquininha aqui, por uma razão qualquer, ele tem acúmulo de gelo. E eventualmente nem antes não está com gelo. Mas assim, o seu tempo de frenagem, ele é muito maior quando está no gelo. Então, se você conseguir reduzir de 90 a 0 em 50 metros, considere que você vai levar o dobro. Tipo, vai reduzindo, usa freio motor, reduz a velocidade bem antes. Tipo, eu fui sentindo o carro e mesmo assim dava umas escorregadas às vezes. E nessas histórias de virar, fazer a curva direita, assim, ó, tipo, a chance de você pegar, e principalmente se estiver saindo alguém aqui, né, de você pegar e dar uma passada, assim, fazer a curva meio errada, facinho, assim, aconteceu algumas vezes de eu fazer errado,
de dar uma fugidinha, nada grave assim, mas de dar uma fugidinha, porque eu calculei um pouco errado esse tempo de frenagem para fazer a conversão direita ou esquerda, enfim. E se tivesse vindo alguém, poderia ter tido algum acidente. Então, é muito perigoso. Frear com um ambiente de gelo é bem complicado. Neve. Neve é o seguinte, neve tem níveis, né? Então, assim, talvez você esteja num cenário de neve que você vê o chão muito tranquilo, principalmente se tiverem passado outros carros lá, então você vai saber qual que é a altura da neve que está ali. Normalmente a neve, quando ela vai ficar pisada, ou embaixo ela está em gelo, ou ela está em gelo nesse tipo que eu falei, né, mais pisado, ou ela está tipo meio úmida assim já. Então você acaba tendo relativamente boa aderência quando tem pouquinha neve e você normalmente vê a trilha. Quando sobe um pouquinho a neve, e tipo você vai ver em alguns vídeos aí que eu vou estar passando, quando sobe um pouquinho mais o nível e você acaba não encostando no chão para encostar na neve, assim, você dirigir a 30, 40 por hora, o carro fica assim, ó, a todo momento. Eu cheguei a perder uma hora a traseira do carro, mas eu consegui recuperar porque também estava nesse 30, 40 por hora aí, né? Mas assim, quando você está em cima de neve mesmo, cara, é muito difícil. Assim, o carro samba muito. Se ela estiver bem baixinha, estiver no nível da pista, você estiver ainda vendo algum asfalto, tranquilo. Agora, se você não estiver vendo o que tem embaixo, cara, é muito... Por mais que tenha passado carros ali, o negócio é assim, ó, ele desliza demais. Você está toda hora corrigindo para a direita ou para a esquerda o que está acontecendo. E até nesse sentido, indico um outro vídeo que eu vi quando eu estava indo, que é um vídeo em inglês também, assim como o da Sland lá, do Elfo, mas que é o seguinte, ele é um cara que ele explicava quando que acontece, quando que você perde a frente, quando você perde a traseira do carro e o que você tem que fazer quando isso acontece. E ele dá um exemplo de que vai mostrando uns vídeos de uns caras em uma ponte, como que o que estava acontecendo com o cara, se o cara acertou, se o cara errou na atitude que ele tomou ali. Então assim, a neve nesse sentido, quando ela está muito alta, quando ela está mais alta é perigosa. E tem o terceiro nível. Que é onde você vai atolar, que foi o que aconteceu comigo. E o mais curioso é assim, você fica imaginando, né, quando você vai atolar na neve, né, que idiota, né, o cara tem, tipo, você não tá vendo que tá cheio de neve? Só que no lugar que eu atolei na neve, ele era tipo assim, tava limpo de neve, zero, só que por conta da tempestade que estava começando, ele acumulou neve em uma curva assim, específica. E na hora que eu tinha acabado de passar por alguns outros morrinhos de neve, eu estava bem tranquilo. E de repente era uma neve que era mais alta do que o chassi do carro. E daí eu atolei. Então assim, apesar de ser uma coisa previsível, assim, tipo, era uma coisa que eu poderia ter evitado do ponto de vista de olhar ali e ter que ser mais cauteloso, mas também é muito surpreendente, do tipo assim, não é porque não tem nenhuma neve que você não pode, na hora que aparecer na hora que você chegar na neve, ela vai ser uma neve pequenininha. Talvez você chegue na neve e vai ser uma neve que vai estar numa altura enorme e que você entrar ali você vai atolar. Então, tomar muito cuidado, olhar muito o road.is para ver o que eles estão falando lá, e eles classificam em se está tranquilo, se está com ponto de gelo, se está com bastante gelo e neve, se está difícil de dirigir, se a condição está complicadíssima, ou se você está proibido de passar ali, ou se a estrada está fechada. Então, assim, tem esses níveis todos no road.is que você tem que mapear lá. Parte do meu erro foi interpretar mal o que estava ali, interpretar mal o que estava no mapa. Então, assim, eu dirigi na neve, se tiver pouquinho, relativamente tranquilo, precisa de cautela, mas é relativamente tranquilo. Se você for dirigir onde tem um pouco mais, tem que estar bem mais alto a neve, vai devagar, porque realmente o carro perde a tração muito, muito fácil. E se tiver algum alerta no road.is, alguma coisa de tempestade, desconfie de todo o morrinho de neve, principalmente se não tiver ninguém passado ali. Beleza? Essas são as dicas para dirigir na neve. Bom, dirigir à noite é outro tema. Se não tem, se tiver gelo, tiver neve, com certeza, óbvio, isso fica mais difícil de você ver. Mas, assim, no geral é tranquilo, exceto se você tiver a questão lá do que eu falei dessas tempestades, que vem, tipo assim, se você tem aqueles 2-3 segundos de ficar cego num ambiente
durante o dia é ruim, à noite é pior ainda. Então, assim, tempestade à noite, tipo, combinação perfeita para você não sair de casa, cancela o hotel da próxima noite, fica aqui, fica onde você está, espera as coisas melhorarem. Realmente, não dá, misturar as coisas aí vai complicar demais. E principalmente se você estiver também outro ambiente complicado, né? Tipo assim, tudo que você puder fazer para evitar dirigir em qualquer ambiente de tempestade, você deve fazer. Se for num ambiente em que tem montanhoso, ou viajar à noite, qualquer coisa que possa complicar ou colocar um risco adicional, aí, por favor, encosta o carro e espera a coisa melhorar, né? Tipo, não tem razão para desespero. Falando um pouco da minha questão do atolamento e tudo mais, o que acontece? Apesar de ele ter sido assim, a gente estava tentando chegar no hotel antes de começar uma tempestade. Só que a tempestade meio que já estava dando as caras, assim, né? Deu um nervoso, putz, como é que é, né? Tal. Mas eu estava super tranquilo por algumas razões. Primeiro porque eu estava relativamente perto do hotel, né? Mas a outra é que, aquilo que eu falei, apesar da questão do clima, o clima é bruto, mas tá todo mundo preparado para aquilo. Então, na hora que eu liguei pro hotel, falando, olha, eu liguei pro hotel através do 3G, entendeu? Eu usei o 3G, tava no meio do nada, assim, liguei pro hotel, funcionou super bem. A mulher falou, não, fica tranquila, tipo, ela me tranquilizou mesmo. Um cara fazendeiro da região veio, me resgatou. Se não fosse isso, tinha lá o 112 para ligar e tudo mais. Então tinha meios. Eu não me senti... eu tinha mais medo, fiquei com medo de ficar sem o carro, de ter problema com o carro, mas em nenhum momento tive medo de perigo de vida e tal. Então, eu falei tudo isso, tem que tomar cuidado e tudo mais, mas mesmo nas piores situações, digamos assim, se você tiver cautela e tiver calma, a coisa vai se resolver. Então, assim, tá pensando em alugar um carro e dirigir pela Islândia, principalmente no inverno? Cara, vai na fé, veja os videozinhos de como é dirigir na neve, como é dirigir no gelo, veja esses 2 videozinhos que eu comentei, tenha cautela, obedeça a sinalização, obedeça o limite de velocidade, observe bastante o que as outras pessoas estão fazendo e vai tranquilo. Então, acho que é isso, passar um pouco do que foi a minha experiência dirigindo pela Islândia. Espero que ajude, espero que vocês façam uma viagem, e como eles sempre falam lá, safe journey, tenha uma viagem segura pela Islândia. Vejo vocês na sala de embarque. Abraço.